Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre sistema respiratório. Esse sistema é extremamente importante, afinal, é através dele que a gente obtém o oxigênio necessário para a produção de energia e elimina também o gás carbônico resultado dessa produção. Através dele, eliminamos também água. A gente pode perceber isso se você chegar e jogar o ar numa superfície fria, você vai ver que vai ficar várias gotículas de água ali naquela região. Afinal, a gente perde água com bastante facilidade no nosso corpo, pelo suor, por exemplo, a gente também perde bastante água. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre esse sistema que realizamos quase tudo de forma involuntária, então por vezes acabamos esquecendo um pouquinho que ele está ali, né? É, tem algumas funções específicas, extremamente importantes. A primeira função é fazer a transferência do ar inalado para o sangue, ou seja, o ar externo para o sangue, e esse sangue então vai fazer a condução desse ar pelas células do corpo. Percebam que há uma ligação muito grande entre o sistema circulatório e o sistema respiratório. Ou seja, o ar que a gente obtém do meio externo, ele é conduzido a todas as células do nosso corpo, a todos os tecidos do nosso corpo, pelas células sanguíneas. Então há uma ligação muito grande entre esses sistemas. E ele também tem como função transferir o dióxido de carbono do sangue venoso para o ar exalado, ou seja, jogar esse gás carbônico para fora. Afinal, a gente não pode manter gás carbônico na circulação. O gás carbônico na circulação ele começa a acidificar o sangue, e isso é um problema. A gente vai falar um pouquinho mais à frente que a gente não tem como decidir morrer sem respirar. Ah, não, agora eu vou morrer e vou parar de respirar. Aí, por mais que você queira parar de respirar, vai chegar um momento que você vai respirar, mesmo não querendo. E o porquê disso? Porque o seu corpo vai perceber o aumento da acidez devido à formação do ácido carbônico na sua circulação. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Ele também vai auxiliar na regulação da acidez dos fluidos corporais. Basicamente isso que a gente acabou de falar e também vai falar mais à frente. Diminuindo a quantidade, a concentração de ácido carbônico no sangue. Ele vai filtrar, aquecer e umidificar o ar, no caso, nas fossas nasais, que é a primeira estrutura que a gente vai estudar, e também vai atuar na produção dos sons através das cordas vocais presentes na laringe. Tá? Então vamos falar um pouquinho de cada um sobre essas estruturas. As primeiras estruturas são as fossas nasais ou cavidades nasais, como está no texto. Ela vai ser dividida em vestíbulo, que é a primeira porção, ali onde estarão os pelos, estarão células produtoras de muco. Tem a área respiratória, que também apresenta muco. Nessa área respiratória, o ar vai sofrer o ar expirado vai sofrer uma turbulência, um movimento. Essa turbulência vai favorecer alguns processos específicos, como aquecer, umidificar e filtrar esse ar respirado. E tem também a área olfatória. Essa área olfatória é uma área mais superior do sistema e onde estarão quimiorreceptores responsáveis por perceber odores. Então, aquele cheiro de chocolate, aquele cheiro de pizza, vai estar ser captado por essas células presentes nessa região. Um pouco depois vem a faringe. A gente costuma falar que a faringe é um canal comum tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório. Isso por quê? Porque há uma comunicação entre essa região. Perceba que você também pode respirar pela boca, que funciona da mesma forma. Não vai ser filtrado o ar, mas você vai estar respirando. Isso por quê? Porque a faringe comunica essas duas regiões. Mas a faringe apresenta uma região específica do sistema respiratório, que é o que a gente chama de nasofaringe. A nasofaringe, então, é a primeira região do sistema respiratório. Ela vai estar presente logo aqui após a região olfatória, após a área respiratória, desculpa. Então, vai estar presente a nasofaringe. Um pouco mais abaixo, que é a região comum ao sistema respiratório e ao sistema digestório, que é a orofaringe. E um pouco depois vem a hipofaringe ou laringofaringe, que é uma comunicação entre a faringe e a laringe. Tá? Laringe. Na laringe teremos aqui a presença da epiglote. Qual a importância da epiglote? A epiglote é como se fosse uma tampa.
Enquanto eu estou falando com vocês, essa tampa está fechada em direção ao meu sistema digestório, tapando a passagem para o esôfago. Então eu tenho que falar, o ar tem que ter um livre acesso. Agora, toda vez que eu faço o movimento de engolir, essa tampa ela fecha a passagem em direção à traqueia, impedindo a passagem do ar, impedindo a passagem do alimento em direção ao sistema respiratório e permite a passagem então do alimento para o esôfago. Então, toda vez que eu falo ou eu vou engolir alguma coisa, essa epiglote ela vai fechar uma estrutura, tá? Na laringe também temos a presença das pregas vocais. As pregas vocais são estruturas musculares responsáveis pela produção do som. Tá? Então, tem algumas pessoas que apresentam essas pregas musculares mais desenvolvidas ou então um pouco mais finas. Isso vai variar conforme a pessoa, conforme o sexo também, e vai influenciar no timbre da voz. Existirão pessoas que têm uma voz mais fina, outras pessoas possuirão uma voz mais grave, e isso vai estar relacionado com as pregas vocais presentes na laringe. Tá? Traqueia. A traqueia é um tubo músculo cartilaginoso, ou seja, apresenta musculatura e apresenta também cartilagem. E a importância de apresentar tanto musculatura quanto cartilagem é para que impedir o colapso, impedir que essa estrutura se feche. Se fosse somente musculatura, ela correria esse grande risco. Mas como ela precisa estar aberta o tempo todo, permitindo a passagem de ar o tempo todo, essa presença de cartilagem e hialina entre essas estruturas mantém essa estrutura sempre aberta. Tá? Ele vai ser recoberto por um epitélio pseudoestratificado com células caliciformes. O que é esse epitélio pseudoestratificado com células caliciformes? Além de ser dessa forma, ele é um epitélio ciliado, ou seja, ele apresenta cílios. Esses cílios eles atuam no movimento, empurrando a secreção produzida nos brônquios, nos alvéolos, em direção à saída. Essa secreção que a gente vai acumulando, que dá aquele pigarro por vezes, ela tem que ser eliminada. Esse muco, então, essa secreção atua segurando algumas impurezas que podem ser passadas. Então, vai sempre sendo empurrada em direção à saída para que não ocorra aquele acúmulo na região dos alvéolos. E se acumular essa secreção nessa região, vai ocorrer uma dificuldade respiratória. Tá? Essa cartilagem hialina que está presente nesses anéis cartilaginosos, esses arcos cartilaginosos, é a cartilagem em maior quantidade no nosso sistema de maneira geral, tá? No nosso organismo de maneira geral. Depois vem os brônquios. Os brônquios ele vai ser dividido em dois por uma estrutura que a gente chama de carina. Está aqui no meio, a estrutura carina vai dividir em dois brônquios, no brônquio direito e no brônquio esquerdo. Percebam que aqui no desenho a gente consegue ver bem, o brônquio esquerdo ele é diferente do brônquio direito. Por que o brônquio esquerdo vai ser diferente do brônquio direito? Porque o pulmão esquerdo é diferente do pulmão direito. O pulmão direito ele é um pouco maior do que o pulmão esquerdo. Isso devido à anatomia do nosso corpo. Do lado esquerdo tem o coração, do lado direito vai ter o fígado. Então o corpo precisa se acomodar de forma diferente. Então o brônquio direito ele é mais calibroso, percebam que ele é mais grosso e ele é mais vertical. Enquanto o pulmão esquerdo ele é um pouco mais fino e ele é mais horizontal do que o brônquio direito. Tá? Então tem essa diferença anatômica. Pulmão, o órgão principal desse sistema, ele vai realizar as funções de troca gasosa através dos alvéolos pulmonares, que falaremos mais à frente, mas anatomicamente, o que a gente tem que entender sobre o pulmão? O pulmão direito ele é diferente do pulmão esquerdo, né? Ele vai ser formado por 3 lóbulos, e entre esses 3 lóbulos vão existir fissuras. O lobo superior e o lobo médio, entre esses dois, existe uma fissura que a gente chama de fissura horizontal. Entre o lobo médio e o lobo inferior, existe uma fissura que a gente chama de fissura oblíqua. Percebam que tanto o pulmão direito quanto o pulmão esquerdo apresenta essa mesma fissura, essa fissura oblíqua. A diferença é que no pulmão esquerdo só vai existir essa fissura. No pulmão direito existem 2 fissuras porque o pulmão é formado de 3 partes, enquanto no pulmão esquerdo vai existir somente uma fissura porque o pulmão esquerdo é formado de apenas 2 partes, no caso o lóbulo superior e o lóbulo inferior.
Temos aqui também o diafragma, que é um músculo extremamente importante no processo respiratório. A gente vai falar um pouquinho dele mais à frente. O pulmão ele é recoberto por uma membrana. A gente chama essa membrana de pleura. Essa membrana, essa pleura, ela vai ser dividida em duas. A pleura parietal, que é a pleura mais externa, está em contato com as costelas, e a pleura visceral, que é uma pleura mais interna, em contato direto com o pulmão. Existe uma região entre essas duas pleuras, que a gente chama de cavidade interpleural. Entre pleuras. Essa cavidade interpleural, ela vai produzir o líquido interpleural, que vai atuar como se fosse um lubrificante, permitindo então que o pulmão aumente e diminua de tamanho de forma mais eficiente, sem que ocorra muito atrito. Tá? Aqui nessa região dos alvéolos pulmonares, ficam dentro do pulmão, são ramificações após as ramificações dos bronquíolos. Nos alvéolos pulmonares vão ocorrer um processo que a gente chama de hematose. Tá? O alvéolo pulmonar ele é formado por um tecido epitelial escamoso simples, ou seja, são camadas simples de células, não existirão células sobrepostas. Isso por quê? Porque o processo de hematose é um processo de difusão, é um processo que ocorre contra gradiente de concentração e tem que ocorrer de forma mais eficiente. Então esse epitélio é um epitélio simples. Os pneumatócitos, são células pulmonares, vão produzir um líquido surfactante. Qual a função desse líquido surfactante? Como é um epitélio muito simples, esse epitélio poderia implodir. Então, esse líquido surfactante produzido pelos pneumatócitos impedem que ocorra essa implosão. Tá? E pode existir também macrófagos presentes nesse sistema. E qual a importância desses macrófagos? Porque vão realizar um processo de fagocitose mais rápido, vão degradar substâncias que podem vir a entrar no sistema. Então, esses macrófagos presentes nessa região já realizam um processo de defesa de forma mais eficiente. A troca gasosa, como eu já falei, ela se chama hematose, que é basicamente a oxigenação da hemoglobina, da molécula hemoglobina. A hematose vai ocorrer por diferença de pressão. Veja aqui, quando você respira, joga o ar para dentro do seu pulmão, você enche o seu alvéolo de oxigênio. Existe mais oxigênio dentro do seu alvéolo do que no seu capilar sanguíneo venoso. O sangue está vindo do coração pobre em oxigênio, rico em gás carbônico. Então a pressão do oxigênio é maior no seu alvéolo do que no seu vaso sanguíneo. Então o oxigênio ele sai do alvéolo e vai em direção ao vaso sanguíneo. Enquanto o gás carbônico que chegou no seu alvéolo pulmonar através da sua artéria pulmonar, tem muito gás carbônico no seu vaso sanguíneo e pouco gás carbônico no seu alvéolo. Então esse gás carbônico sai também por diferença de pressão. Percebam que esse processo de difusão, a hematose, que é a oxigenação da hemoglobina, ela vai sempre ocorrer por diferença de pressão. Tá? Eu tenho muito oxigênio dentro do alvéolo pulmonar e pouco oxigênio no vaso sanguíneo. Então, por diferença de pressão, vai ocorrer essa passagem. Eu tenho muito gás carbônico no vaso sanguíneo e pouco gás carbônico no alvéolo. Então, por diferença de pressão, também ocorre essa passagem. Esse processo é extremamente importante, a hematose. Volta e meia cobrado isso em prova. Qual é o nome do processo, nome do processo de troca gasosa que ocorre no sistema respiratório? Hematose. Tenha sempre isso em mente. E ocorre nos alvéolos pulmonares. Tá? Essa estrutura aqui parecida com cacho de uva. Movimentos respiratórios. São dois movimentos respiratórios, inspiração e expiração. Só que esses movimentos respiratórios eles vão ocorrer em função da contração ou relaxamento de musculaturas. Percebam aqui, durante a inspiração, o diafragma, que é esse músculo que está aqui embaixo, e os músculos intercostais, que são a musculatura aqui presente junto à costela, eles vão se contrair. Na medida que essa musculatura se contrai, a caixa torácica como um todo, ela aumenta de tamanho. A musculatura abdominal, seu abdômen, ela vai relaxar, permitindo então que o diafragma desça, a caixa torácica aumenta. Quando esse diafragma desce e a caixa torácica aumenta, vai ocorrer uma diminuição da pressão interna, ou seja, a pressão de fora
exterior, vai ser maior do que a pressão interior. Então o ar vai entrar no seu sistema. Agora, quando você quer jogar o ar para fora, no caso durante a expiração, essa musculatura que estava contraída, musculatura intercostal e o seu diafragma, ela vai relaxar. Quando ela vai relaxar, então vai reduzir o volume da sua caixa torácica, pressionando o seu pulmão. Ocorre também a contração da musculatura abdominal. Quando ocorre, então, essa pressão no seu pulmão, a pressão interna vai ser muito maior do que a pressão externa. Então, o ar vai sair de dentro do seu sistema. Tá? Assim como eu falei antes, todo o movimento respiratório, o movimento dos gases no seu sistema, vai sempre ocorrer por diferença de pressão. Então, durante a inspiração, a pressão interna é menor do que a pressão externa. Então, o ar entra no seu sistema. Durante a expiração, a pressão interna é maior do que a pressão externa. Então, o ar sai do seu pulmão. Tudo bem? Transporte dos gases respiratórios. A hemoglobina ela vai conduzir o oxigênio, como todo mundo sabe, formando um complexo que a gente chama de oxihemoglobina. Mas lembrem que a hemoglobina ela tem essa facilidade de conduzir esse oxigênio devido à presença do ferro. Então, existirão pessoas que possuirão anemia, que a gente chama de anemia ferropriva, que é devido à ausência de ferro ou a pouca quantidade de ferro na circulação, dificultando então esse processo de condução dos gases respiratórios. Aí a pessoa fica desanimada, fica fraca, porque ela não consegue produzir energia, porque não tem oxigênio suficiente no tecido dela. Então a hemoglobina, na presença de oxigênio e ferro, forma o complexo oxihemoglobina. Está aqui a reação química. Percebam que são conduzidos quatro partes de oxigênio, porque a hemoglobina é uma proteína que apresenta 4 estruturas responsáveis por essa condução. Já o dióxido de carbono, ele é conduzido de 2 formas no nosso sistema. Ele pode ser conduzido na forma de íons bicarbonato, mas também pode ser conduzido na forma de carbohemoglobina. A maior parte do dióxido de carbono é conduzido na forma de bicarbonato. Aí o que acontece? A outra parte, cerca de 20-25%, na forma de carbohemoglobina, que é uma molécula instável. Esse íon bicarbonato ele é resultado dessa ação, de uma ação de uma enzima que a gente chama de anidrase carbônica. Veja aqui, eu tenho o gás carbônico na presença de água. O seu sangue apresenta grande quantidade de água. Gás carbônico e água sofrem uma reação formando ácido carbônico. Se eu tenho um aumento da quantidade de ácido carbônico na circulação, isso seria um problema, porque eu vou acidificar o meu sangue. Então, a anidrase carbônica, que é uma enzima responsável pela quebra, pela dissociação desse ácido carbônico, vai separar em hidrogênio e bicarbonato. Esse bicarbonato, então, ele vai ser conduzido pelo seu sistema, chegando no pulmão, vai ocorrer novamente a separação, formando água e gás carbônico, que serão eliminados durante o processo de respiração. Tá? Tem aqui uma observação quanto à asfixia, que é quando você acaba respirando monóxido de carbono. Quando você está dirigindo, então você vai ligar o carro em algum local fechado, isso pode se tornar um problema. Ou então quando você está dirigindo e tem um túnel. Geralmente tem placas nos túneis falando assim, em caso de engarrafamento, desliga o carro. Por que você tem que desligar o carro? Em queima incompleta da gasolina, você libera monóxido de carbono. Aí quando você respira esse monóxido de carbono, ele vai realizar uma ligação estável com a molécula de hemoglobina, formando o que a gente chama de carboxihemoglobina. Essa carboxihemoglobina tem uma ligação muito estável, ou seja, dificilmente ela vai se dissociar, vai se separar. Então a pessoa vai ter uma dificuldade de realizar essa troca gasosa, podendo até levar à morte. Ela primeiro vai desmaiar, e depois vai vir a morrer. A regulação da respiração ela vai ocorrer da seguinte maneira: menos oxigênio e maior acidez vão influenciar a regulação dessa respiração. Receptores de oxigênio presentes na aorta, no arco da aorta,
vão perceber uma queda na quantidade de oxigênio. E receptores de químicos no sangue, principalmente ali na região do bulbo, vão perceber a acidez sanguínea. Essa variação, a acidez e a variação do oxigênio vai favorecer com que você respire mais, vai fazer com que você acelere esse processo de respiração. Para quê? Para que você consiga eliminar essa quantidade de gás carbônico presente, reduzindo assim o pH sanguíneo. Perceba quando você começa a praticar um exercício. Você começa caminhando, depois você começa a correr. Automaticamente, a sua circulação, o seu batimento cardíaco e a sua respiração vai aumentar. Por que a sua respiração vai aumentar e o batimento cardíaco? Você tem que respirar mais para conseguir conduzir mais oxigênio e o coração vai bater mais rápido para que ele leve oxigênio. Só que além de levar oxigênio, além de obter oxigênio para a respiração, você também elimina esse gás carbônico produzido. Porque quanto mais gás carbônico produzido no seu sistema, maior vai ser a acidificação do sangue. Então você tem que respirar mais para conseguir jogar o gás carbônico para fora, reduzindo assim o pH sanguíneo. Tudo bem? Então a regulação da respiração vai ocorrer dessa forma. Por vezes a gente acha que é um processo simples, mas tem algumas regiões bem importantes nesse processo respiratório, no caso todo o seu sistema nervoso, tá? Aqui no centro respiratório que está presente no bulbo. Agora, algumas questõezinhas que a gente vai fazer, eu vou fazer junto com vocês. Tenta dar uma pausa no vídeo, faça primeiro e depois veja o gabarito. A sequência correta das estruturas do sistema respiratório humano agora você dá uma pausa no vídeo aí, que eu vou responder, você responde aí, eu respondo aqui e depois a gente confere se está certo. Vamos lá então. A sequência correta das estruturas do sistema respiratório. Quais a sequência? Começa nas fossas nasais. Partindo das fossas nasais, a gente vai para onde? Para a faringe. Depois da faringe, laringe. Depois da laringe, traqueia, brônquios. Tem os bronquíolos também. E depois vem os pulmões. Tá ok? Então, letra B. Essa é a correta. Espero que tenham marcado também letra B. Certo? 2. A inspiração e expiração são movimentos respiratórios realizados respectivamente para entrada e saída de ar do nosso corpo. A inspiração é causada pela contração de qual músculo do sistema respiratório? Dá uma pausa aí agora. Qual músculo vai realizar essa contração? Diafragma. Espero que tenham marcado também. O diafragma ele vai se contrair, vai descer, vai fazer juntamente com os músculos intercostais, vão aumentar o volume da cavidade torácica, diminuindo a pressão, fazendo com que o ar entre. Tudo bem? Questão 3. Assinale a alternativa que apresenta uma estrutura comum ao sistema respiratório e digestivo. Dá uma pausa novamente. Então vamos lá. O sistema respiratório e o sistema digestivo, como a gente comentou lá no início, ele vai apresentar uma estrutura comum aos dois sistemas. E qual estrutura comum é essa? É a faringe. A faringe vai ser dividida em algumas regiões: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Essa região orofaringe, ouro de boca, ela vai ser comum então tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório. Tá? Espero que tenha dado tudo certo. Questão 4. No homem, o controle dos movimentos respiratórios é exercido pelo qual? Pelo bulbo. Correto. Espero que tenham marcado certo. No caso, o centro respiratório, o bulbo. E a última questão. Examine as afirmativas abaixo relativas à respiração humana. A primeira afirmativa. Ela é responsável pela absorção do oxigênio e liberação do gás carbônico. Correto, né, galera? 2. O feto humano respira através de brânquias enquanto está na bolsa amniótica e a partir do 8º mês as brânquias se transformam em pulmões. Tá certo isso? Acho que não, hein? 3. O sangue se utiliza dos glóbulos brancos. Ih, a gente nem precisa ler o resto. Glóbulo branco para transportar oxigênio? Não, que absurdo. 4. O ar penetra pelo nariz e passa pela faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos, onde se dá a troca gasosa. Perfeito. Então estão corretas somente as afirmativas 1 e 4. Tá ok? Espero que tenham acertado, espero que tenham gostado do vídeo. Dá uma curtida aí para ajudar o canal que está começando. Tá ok? Valeu, galera. Tchau, tchau.